Iniciamos há 8 dias estes encontros semanais com Dom Manuel Clemente e para olharmos a história dos jubileus que vamos assinalar em 2025. Dom Manuel, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. É de facto um gosto voltarmos a estes encontros semanais sobre a história, no caso a história dos jubileus. A nossa memória A cristã. nossa memória, exatamente. E como, enfim, na tal primeira série, para quem ainda se recorda dela, e acredito que muitos se Começou recordam... em 98. Exatamente. Nós íamos percorrendo diferentes espaços para fazer as gravações. Desta vez estamos no Seminário dos Olivais, nos Jardins. Também fizemos muito. Muitas aqui, em diferentes recantos deste seminário. Agora olhamos a história dos jubileus, então desde logo esse primeiro jubileu de 1300. 1300, como eu disse no programa anterior, eles começam por ser surpreendentes para o Papa da altura, não é? Que era o Papa Bonifácio VIII. Portanto, estamos em 1300, que é o último ano do século XIII, e o que é que terá motivado que, desde o fim do ano anterior, de 1299, e depois, logo no princípio de 1300, começassem a afluir multidões, mas autênticas multidões a Roma. E então, o que é que eles pediam? Olha, pediam aquilo que acaba por ser o elemento central dos jubileus, que é a indulgência, ou seja, eles vêm pedir a purificação total da sua alma, porque sentiam de maneira muito forte a iminência do fim. É uma coisa impressionante. Claro, nós vivemos no século XXI, onde também não faltam guerras e iminências de fim para muita gente, por outras causas, mas naquela altura havia, um pouco pela Europa fora, estes sentimentos de que o mundo, digamos, aquele mundo que eles conheciam, já tinha dado tudo o que tinha a dar. E iria uma outra idade do mundo, talvez mais movida pelo Espírito Santo, havia algumas profecias, digamos assim, nesse sentido, ou então seria mesmo o fim do mundo. E isto é muito forte, é interessante no final do século XIII e também no século XIV, como veremos, este sentimento que na teologia se chama escatológico, da palavra grega escatón, que é a última coisa que aparece, não é? Os últimos acontecimentos, nós depois também chamamos os novíssimos, não é? Morte, juízo, inferno e paraíso. Esse sentimento era muito forte naquela altura na população cristã. E um sentimento popular, até porque a esmagadora maioria da população não lia livros, era analfabeta, não é? Mas isto andava um pouco por todo o lado, e quando nós vemos mesmo alguns monumentos dessa altura, até antes, por exemplo, em igrejas românicas, vemos aqueles capitéis, às vezes vemos ali figuras que a gente não percebe bem o que são aquelas carantonhas, é muito já, enfim, a previsão de combates espirituais mais do outro mundo do que deste, não é? E isso era muito sentido, e talvez tenha sido esse sentimento, um pouco por todo o lado, que tenha levado multidões a Roma quando estavam a mudar de século, mas até jogavam eles de vida, do mundo, não é? Haveria aí muito disso, havia mesmo, porque sobretudo em contexto europeu. Expressavam, sim, sobretudo europeu, expressavam esse sentimento com muita força. E começam a fluir a Roma. E o Papa da altura, como eu disse, o Papa Bonifácio VIII, que aliás era um homem muito prático e pouco dado a misticismos, muito pouco. O Papa Bonifácio VIII disse: o que é que eu faço a esta gente toda? E em fevereiro, no dia 22 de fevereiro, que é o dia da cadeira de São Pedro, um dia especialmente ligado ao Papa e à Igreja de Roma, então faz a primeira bula do jubileu. E o que é que diz essa bula? Sim, senhor, então, já que vocês querem isso, se visitarem piedosamente e devidamente reconciliados os túmulos dos apóstolos, portanto, a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo, se fizerem isso durante algum tempo, com essas práticas penitenciais, aliás, prática penitencial já tinha sido a peregrinação. Nós hoje, quando ouvimos falar em peregrinação, estamos a pensar em coisas muito simpáticas, não é? Vamos de avião, ou vamos de um autocarro, ou de comboio, e temos hotéis à espera. Naquela altura, não. Uma peregrinação era uma coisa tremenda, não é? Tremenda, por caminhos, sabe Deus, não é? Com assaltos, enfim, sem proteção praticamente nenhuma, porque iam em grupo, sempre podiam, e em grupo bom, para chegarem lá vivos. Portanto, já a peregrinação era uma enorme penitência, né? E muitas vezes até era dada como penitência. E depois, fazendo essas práticas, os túmulos dos apóstolos, então ganhariam a tal indulgência. Eu repito, como o Papa Francisco, aliás, lembra nesta bula para o jubileu que aí vem, que a indulgência distingue-se da confissão e da reconciliação. Vem a seguir. A reconciliação é para nós, enfim, sermos absolvidos dos nossos pecados, devidamente arrependidos, com certeza. Mas, como diz o Papa, geralmente isso deixa marcas, né? E então a indulgência vai para aí,
para apagar, enfim, tudo isso, todas essas sombras que cá tenham ficado, e isso será a indulgência. E indulgência que também, como nós sabemos, na prática cristã, e especialmente católica, se aplica aos nossos defuntos. É por isso que nós mandamos rezar missas por alma, como dizemos, para que também a sua purificação, é a mesma coisa que purgatório, seja total. E esse é o primeiro jubileu. Portanto, é muito interessante notar isso, que não foi, repito, um planeamento, um programa, nada disso, mas foi uma surpresa para o Papa Bonifácio e para os seus colaboradores. E havia alguns que diziam, pois, porque já foi assim, quando foi a outra passagem de século, portanto, do século XII para o século XIII, e agora também queremos que seja passagem do século XIII para o século XIV. Eles não faziam estas contas, mas sabiam que eram 100 anos. E isso parece que sim, até havia uma tradição que apareceu um ancião lá do norte de Itália, que dizia que tinha vindo em criança e ainda se lembrava. Nunca nada ficou documentado. Documentações. Nunca ficou documentado. Mas então o Papa Bonifácio, nessa bula de fevereiro do ano de 1300, então diz isso mesmo. Sim, senhor. Então quem fizer estas visitas aos apóstolos, devidamente arrependido e com esse espírito de penitência, então leva a indulgência para tudo aquilo que lá ainda haja nas suas almas de sombra e de resquício, enfim, leva à indulgência. E assim começa a série dos jubileus. Curiosamente, era para ser então de 100 a 100 anos, que eles diziam que tinha sido assim 100 anos antes, mas rapidamente vai passar por 50 anos e rapidamente ainda se encurtará mais, porque naquela altura a esperança de vida não é o que é hoje, não é? E por isso chegar aos 100 anos é uma coisa raríssima. Hoje, felizmente, não, cada vez há mais, ainda bem, mas naquela altura não era assim, portanto diziam 100 a 100 anos, então vamos lá encurtar isso. E o segundo jubileu, como nós veremos a seguir, já é em 1350, portanto já não é em 1400. Logo com essa marca da indulgência que caracteriza os jubileus desde a primeira hora, então. Desde a primeira hora, hora, porque era exatamente isso que eles pediam. Como vinha aí o fim do mundo, muitos deles sentiam que aquilo estava para acabar, e realmente para muitos se acabava. Então o que eles queriam era estar completamente em ordem na sua vida e no seu coração, em relação a Deus, em relação a tudo, para irem logo para o céu e não haver mais problemas. E era essa a pressão que eles faziam, e o Papa Bonifácio está bem, então vão lá aos túmulos dos apóstolos, façam essas práticas penitenciais, visitem as basílicas, e já a peregrinação foi o que foi, então, sim senhor, então levam a indulgência. E foi assim. E veremos de hoje a 8 dias um jubileu seguinte, para também à luz da história destas celebrações compreendermos o jubileu que se assinala agora em 2025. Muito obrigado, Dom Manuel Clemente. Até de hoje a 8 dias, quando aqui voltarmos para olhar a história do segundo jubileu, 1350.